Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos para mais um dia nesse mercado cripto. Vamos fazer a análise do Bitcoin hoje, vamos fazer a análise on-chain também e vamos falar um pouco do mercado americano. Vamos dar uma analisadinha no mercado americano para a gente ver como está hoje, porque, cara, a gente já está há um mês, exatamente um mês dentro dessa lateralidade e o BTC fica nesse range de preço de 28 mil a 31 mil dólares e não consegue sair disso. Enquanto a gente está dentro dessa lateralidade, fica muito mais difícil a gente entender quais são os próximos passos do mercado, porque o mercado não está direcional, saca isso daí? Quando o mercado está direcional, é muito mais fácil você operar e é muito mais fácil você analisar o mercado também, porque você tem uma direção que tende aquele ativo seguir. Quando a gente está na lateralidade, cara, é muito mais complicado. É um momento que chega a ser até chato você analisar o mercado, porque todo dia que você olha, a parada tá na mesma coisa, tá no mesmo preço. E bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like e chega de papo. Vamos lá para nossa análise. Beleza? Puxando aqui o gráfico do Bitcoin na tela, gráfico diário aqui, continuamos dentro da lateralidade. Hoje a gente está nessa meiuca aqui desse canal, a gente está em 30 mil dólares. Mas tudo o que acontecer aqui dentro é simplesmente mais do mesmo, simplesmente isso. Enquanto ele não romper esse canal nem para cima e nem para baixo, cara, a gente vai continuar nesse range de preço. O mercado um dia sobe, um dia cai, um dia sobe, um dia cai. Você vê, ele praticamente te dá lucro, te tira lucro, te dá lucro, te tira lucro. E tá todos os dias sendo assim. Por quê? A gente está dentro dessa lateralidade. E é o que eu venho falando para vocês. É um momento, dentro da lateralidade, é um momento mais complicado da gente conseguir tradear nessas lateralidades. Claro que você consegue marcar essas posições, ficar tradando dentro da lateralidade, mas a volatilidade dentro da lateralidade, ela é pouca, então acaba que o percentual que você tem ali é pouco. Então é um pouquinho mais complicado. O ideal é esperar o mercado sair e ver para que lado que ele vai seguir. Por exemplo, eu não recomendo ficar exposto dentro dessa lateralidade, eu não estou exposto dentro dessa lateralidade. Às vezes tento pegar alguns trades dentro da lateralidade, comprando na base, vendendo no fundo ou shortando no topo, esperando o mercado cair. Mas é o que eu falei, são momentos mais incertos, né? Mais difícil você acertar essas operações. E você pode ver, se eu não me engano, aqui dentro eu consegui acertar 3 trading só e um percentual bem pequeno. Então o mercado fica nesse lenga-lenga. Mas qual que é a sacada aqui dessa lateralidade? Cara, espera o mercado tomar o rumo dele para você tomar suas posições. Não fica exposto dentro disso daqui, porque tem muita manipulação, muita manipulação. Porque como a gente está com um volume super baixo, se você ver o volume do Bitcoin, ele está super baixo. Qualquer um com alguns mil Bitcoins, com 5 mil Bitcoins, com 2 mil Bitcoins, consegue influenciar muito o mercado. Então, se esse cara comprar 2 mil Bitcoins, ele consegue subir o mercado, e se ele vender 2 mil Bitcoins, ele consegue derrubar o mercado. Porque a gente tem uma baixa volatilidade nesse período. Então, é um período que tem muita manipulação. O ideal é ficar fora da manipulação, esperando o mercado tomar um rumo. Se o mercado romper para baixo, confirmar o rompimento, fizer um pivô de baixa, cara, vai vir mais baixa aí pela frente. Provavelmente a gente vai buscar o fundo que foi marcado aqui deu ali quase os 26 mil, né? 25, ali entre 25 mil e 26 mil, depende da corretora que você estiver olhando. Então, acredito que o mercado vai buscar esse fundo. Se a gente romper para cima, o mercado vai entregar alta e vai buscar um novo all-time high? Não, eu não acredito que se a gente romper para cima, o mercado vai buscar um novo all-time high. Eu acredito que se a gente romper para cima, a gente só vai tentar formar um topo mais baixo do que o topo anterior. A gente tem essa linha de tendência de baixa, então se a gente romper para cima, acredito que a gente vem buscar essa linha de tendência de baixa para depois entregar mais queda. Eu venho falando isso daí para vocês
há 2 semanas mais ou menos. Essa é a análise de 2 semanas. Por quê? O mercado está ainda na lateralidade. Ele não rompeu nem para um lado nem para o outro. Então não dá para a gente saber se o mercado vai subir, vai fazer esse repique, ou se o mercado vai cair. Porque ninguém consegue prever o que vai acontecer no mercado. Ninguém tem 100% de certeza nesse jogo, cara. É impossível você ter 100% de certeza. Então a gente tem uma probabilidade aí na mesa. A gente tem a probabilidade de ou romper esse canal para cima ou romper esse canal para baixo. Se romper esse canal para baixo, talvez seja uma oportunidade de abrir um short. Cuidado com as operações em short. E se abrir para cima, dá para comprar o ativo e ficar exposto no ativo até ele chegar próximo dessa região da linha de tendência de baixa. Chegou na região de tendência de baixa, começou a fraquejar, ele vai entregar mais queda e vai tentar buscar esse fundo aqui novamente. Se ele chegar aqui nessa linha de tendência de baixa, romper ela e formar um pivô aqui, aí a gente pode começar a colocar na mesa que o bear market acabou e que a gente vai ter um novo ciclo de alta. Cara, acho isso provável? Não acho isso provável. A maior probabilidade que a gente tem agora na mesa é do mercado cair, é do mercado derreter, cara. O mercado americano tá derretendo, a gente tá tendo o apertamento quantitativo. Então, cara, é ciclo de mercado. Quando você entende ciclo econômico de mercado, fica muito mais claro de você se preparar para o mercado. Porque enquanto os governos estiverem dando dinheiro para o mercado, estimulando a economia, colocando, imprimindo dinheiro, sim, isso gera inflação no final? Gera inflação no final. Mas enquanto o governo estiver colocando essa grana no mercado, os mercados vão começar a subir, porque a gente tem injeção de liquidez nos mercados. Então as pessoas começam a ganhar mais, começa a sobrar mais grana, então você quer investir aquilo que sobra. Então a economia ela começa a rodar mais. Quando acontece o contrário, quando os governos estão com a inflação lá em cima e eles querem reduzir a inflação, o que eles precisam fazer? Precisam tirar o dinheiro da galera. Simplesmente isso, eles precisam arrancar esse dinheiro do mercado. Por quê? Se as pessoas tiverem menos dinheiro, elas vão gastar menos, elas vão investir menos, e aí a gente vai ter uma queda na inflação. Isso é um ciclo econômico. Todos os governos fazem isso. E os Estados Unidos está fazendo isso nesse momento. Cara, a gente sabe que é o mercado mais relevante para o mundo inteiro. E quando a gente fala de cripto, também é um mercado muito relevante, é um mercado que os americanos eles têm muito poder em cima desse mercado também. Então, olhando para isso, em que fase do ciclo nós estamos no mercado americano? Cara, estamos num ciclo que tá... O governo americano está arrancando dinheiro da população. Isso que está acontecendo. Está tirando todo esse poder de compra da galera para diminuir essa liquidez no mercado, para diminuir a inflação. Quando você entende isso, fica mais fácil você setar sua mentalidade para o que pode acontecer no mercado. Por exemplo, cara, é muito improvável do mercado pegar um ciclo de alta exatamente agora, do mercado cripto pegar um ciclo de alta exatamente agora, nos próximos 6 meses, por exemplo, até o final do ano. É muito difícil o mercado ter toda essa injeção de liquidez no mercado cripto para ele poder subir e fazer um novo all-time high nesse ano. Se a gente olhar, por exemplo, esse gráfico aqui, esse gráfico total, ele é o market cap do mercado cripto. Então, olha como que o market cap do mercado cripto, ele está diminuindo, cara. A gente está tentando, claro que isso daqui não vem para uma análise gráfica em termos da gente usar topo, fundo, resistência, suporte. Não, porque isso daqui é injeção de dinheiro dentro do mercado. Então, aí eu acho que a análise gráfica ela não funcionaria 100%. Diferente de um ativo, por exemplo. Aqui não é um ativo. Aqui é simplesmente liquidez no mercado. Mas, sim, estamos numa região bem baixa aqui. Mas você pode observar que, cara, o dinheiro está saindo do mercado cripto. A gente não tem volume de entrada de dinheiro no mercado cripto. Pelo contrário, a gente tem grandes volumes de saída de dinheiro do mercado cripto. Isso significa que
que não vai entrar dinheiro nem tão cedo? Não significa. A gente pode ter aí em algum momento uma reversão. Se você der uma olhada, esse gráfico ele segue mais ou menos o que acontece com o preço do Bitcoin, porque o Bitcoin tem o maior market cap. Mas veja que no bear market passado a gente teve toda essa saída de capital claro, o ativo vai desvalorizando, vai diminuindo o market cap? Sim, vai diminuindo o market cap, mas também vai sendo retirado dinheiro, valor monetário desse mercado. E aí o mercado veio derrubando isso daí até o mercado voltar a ter injeção de liquidez novamente. E cara, isso não vai acontecer com o mercado americano, mercado tradicional, com o governo tirando dinheiro da galera. Isso não vai acontecer, é muito improvável disso acontecer, porque esse é um ciclo econômico do mercado. Isso respinga em todos os mercados. Todos os mercados vão sentir esse ciclo econômico. Então, pensando que estamos nesse ciclo econômico, nessa parte do ciclo econômico, aonde tá mais difícil você ter dinheiro, porque os governos estão retirando dinheiro, cara, você começa a colocar mais em pauta um cenário negativo. Então, nesse cenário que o governo está retirando dinheiro, é mais provável que a gente tenha queda nos próximos dias, nos próximos meses, ou durante todo esse período que eles estão retirando esse dinheiro. E, cara, a gente enxerga isso em todo canto. Não é no mercado cripto. Eu vejo muitas pessoas falando, o mercado cripto agora está relacionado com o mercado americano. Isso é ruim. Cara, todos os mercados estão relacionados com o ciclo do mercado. Então, por exemplo, nesse momento que a gente está tendo esse aperto quantitativo, todos os mercados são em queda. Eu moro aqui nos Estados Unidos, há 3 meses atrás, por exemplo, cara, se sair aqui no condomínio para andar, não tinha uma casa vendendo. Era super difícil você conseguir comprar uma casa aqui no condomínio. De 30 dias para cá, acho que sim, de 30 dias, de 45 dias pra cá, vai de 1 mês e meio pra cá, cara, já tem 6 casas vendendo no condomínio, algo que você não via há 3, 4 meses atrás, você não via uma casa vendendo no condomínio. Agora a gente já tem, 6 casas vendendo no condomínio. Ainda não tá com grandes sinais de que realmente a economia americana, ela tá passando por uma grande crise, por um colapso. Mas a gente consegue sentir essas paradas aqui, por exemplo. Esse negócio de casa vendendo significa o quê? Significa que fulano tá querendo grana, que ciclano tá querendo grana, ou que as pessoas estão até querendo trocar de casa, porque saiu uma casa melhor, mais barata em outro lugar, em outra região, as pessoas estão querendo trocar de casa, mas o mercado não tá girando, o mercado não tá rotacionando, tá começando a ficar estagnadas as casas. Eu quero dizer que há 4 meses atrás, as casas não tinha venda de casas? Não, pelo contrário, tinha vendas de casas há 4 meses atrás. Mas o cara colocava a casa para vender e, cara, ela ficava 1 semana no máximo e aí já vendia. E isso fazia com que sempre você tinha uma rotatividade, sempre ia ter uma casa só vendendo, então era muito difícil você conseguir comprar casa. Agora, não está tendo essa rotatividade aqui no mercado americano. Então a gente começa a sentir isso até mesmo no dia a dia. A gente começa a ver que realmente o ciclo do mercado está um ciclo de apertamento quantitativo, aonde o dinheiro no nosso bolso, no meu bolso, no seu bolso, no bolso de todo mundo, está diminuindo. Porque os caras que imprimem o dinheiro, eles desligaram as impressoras e, pelo contrário, eles estão retirando liquidez do mercado. Porque, por exemplo, o Fed comprou muitos ativos no mercado e o que ele quer fazer? Devolver esses ativos todos para o mercado e pegar todo o dinheiro que ele colocou no mercado. Então, cara, durante esse período não dá para achar que o mercado cripto vai voltar para cima, não dá para achar que o BTC vai voltar fazendo novo all-time high. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Todos os vídeos eu falo para vocês. Não dá para prever o mercado. O mercado ele é traiçoeiro e não previsível. Então pode ser que aconteça? Sim, pode ser que aconteça. Por isso que eu coloco
sempre nas minhas análises uma probabilidade de acontecer aquilo que eu acho que não vai acontecer. Por exemplo, para mim, eu acho que a gente está passando aqui, beleza, a gente está passando por dentro dessa lateralidade, acredito que isso pode ser uma distribuição, acredito que o mercado pode subir, sim, acredito que o mercado pode cair. Acredito que a gente tem a probabilidade aí de subir até, deixa eu ver, até os 35 ali, mais ou menos. Vamos só colocar a linha de tendência de baixa aqui para a gente ver. Ó, acredito que a gente pode subir ali mais ou menos até essa região aqui, ó, dos 37 mil ali, mais ou menos, porque aí vai confluir com o fundo perdido aqui, mais ou menos até os 37, 38 ali. Mercado pode subir? Sim, mercado pode subir. Mercado pode cair? Sim, pode cair. E aí a minha probabilidade é de 5% que o mercado possa subir. Então acredito que 5% de chance do mercado subir, fazer um repique aí, e 95% de chance do mercado cair, cara. O mercado vir para baixo, aperto quantitativo, tá diminuindo a grana, tá diminuindo a minha grana, a sua grana, nosso poder aquisitivo. 5% de chance para lá e para cá. Se ele romper esse 5% aqui, se ele subir para cá, aí eu inverto novamente e acredito que ele vai subir com uma probabilidade de 95% de chance dele bater nessa linha de tendência de baixa e entregar mais queda. Vim buscar esse fundo aqui. 5% dele romper aqui, fazer um pivô e ir embora e a gente ter um novo ciclo de alta. Por que eu coloco esse 5% na minha análise? Cara, porque eu não sei o que essa parada vai fazer. Não dá para prever o mercado. Então, já que não dá para prever o mercado, eu não vou ficar chupando o dedo e olhando o mercado subindo, por exemplo. Se eu acredito que ele não vai subir e ele sobe, não dá para eu ficar chupando o dedo vendo o mercado subir na minha frente. Então, eu tenho que ter um posicionamento para ambos os cenários. Eu tenho que ter uma estratégia para se o mercado sobe e para se o mercado cai. Isso é o que vai diferenciar o seu jogo nesse mercado. Eu vejo muita gente falando, pô, é só holdar o ativo, você fazer dollar cost average. E, cara, você segurar ativo durante o bear market, pô, esquece isso, cara. Você tem que saber se posicionar. Se você tá em bull market, beleza, hold esse ativo, segue com esse ativo e vai com ele até você começar a ter indícios que é bear market. Teve indícios que é bear market? Cara, desfaz do ativo, põe seu lucro no bolso, deixa seu capital seguro, não desvalorizando, e aí quando você tiver um indicativo que acabou o bear market, reentra no mercado novamente, porque você está seguindo o ciclo e não simplesmente dando um de preguiçoso. Pô, ser holder é fácil ser holder. Ser holder você não precisa de análise gráfica, você não precisa de análise on-chain, você não precisa de nada. Se você quer ser holder, você não precisa de nada, cara. Não precisa estudar sobre o mercado. Simplesmente compra essa parada e espera 5, 10 anos. Obviamente, você vai ter lucro daqui 5, 10 anos. Com a maioria dos ativos. Você só não vai ter se colapsar. Se a empresa falir, se colapsar, aí você não vai ter lucro. Mas, senão você vai ter lucro. Porque a tendência de qualquer ativo das empresas, a tendência é de crescimento no longo prazo. Então, por isso, quando você pega qualquer ativo e você olha o gráfico no longo prazo, cara, você vai ver que a parada está subindo sem parar no longo prazo. Então, não sou muito fã de holder. Dito isso daí, acredito que dentro dessa lateralidade aqui, cara, é mais do mesmo, e aí a gente só pode esperar. Então, se você sabe que é mais do mesmo, se prepare aí porque pode acontecer para o cenário. Se romper para cima, eu estou comprando, me posicionando até a linha de tendência de baixa. Se romper para baixo, continuo vendido, esperando ele formar fundo e esperando ter sinais positivos para subir lá na frente. Beleza? Falando do Ethereum. O Ethereum ele tá um pouquinho mais feio que o Bitcoin. Se a gente olhar o Ethereum, o que ele está formando? Ele está formando um triângulo baixista. O BTC ele está numa lateralização. Essa lateralização não tem maior probabilidade de rompimento. Simplesmente ele pode romper para qualquer lado.
Então, ele pode subir ou ele pode descer. Não dá pra gente saber se é uma lateralização de distribuição ou acumulação. Não dá pra saber, cara. Então, pode romper para qualquer lado. Já no Ethereum, a gente tem um padrão gráfico baixista, que tem uma maior probabilidade dele romper para baixo. No Ethereum, a gente já não tá mais 50-50. O Ethereum não tá mais mostrando pra gente que, tipo, putz, eu posso ou romper para cima ou romper para baixo. O Ethereum tá falando para nós, cara, eu estou querendo romper para baixo. Significa que ele vai romper para baixo? Não, não significa. Porque tem probabilidade dessa parada romper para cima. Ninguém tem bola de cristal e o ativo, ele não fala, eu tenho 100% de probabilidade de ir para cima ou para baixo. Na análise gráfica, a gente entende aqui que ele tem uma maior probabilidade de ir para baixo. Dito isso, eu enxergo que o Ethereum está nos mostrando que o mercado está mais feio. O BTC, ele está no mais ou menos ali. Ele não está querendo mostrar para nós o que ele quer fazer nessa parada. Ele está dentro da lateralização e dentro da lateralização não dá para saber o que ele vai fazer. Já o Ethereum, ele está nos mostrando que ele tem uma maior probabilidade de romper para baixo. Então, o Ethereum está um pouco mais feio. Por isso, eu acho que o mercado está sim dando indícios que a gente vai cair ainda mais. Se a gente puxar também, se a gente pegar Solana também, uma outra altcoin, cara, tá a mesma coisa, mesmo padrão. O padrão de topos descendentes. O que tem muita gente que fala, pô, mas padrão gráfico não funciona. Cara, você decorar o padrão gráfico e não entender o que está acontecendo no ativo, não funciona. Realmente não funciona. Isso daí porque você está simplesmente acreditando em um desenho gráfico. Formou um triângulo ali e, pô, só porque formou um triângulo tem maior probabilidade de romper para baixo? Isso daí é viagem na batatinha, né? Você pode pensar. Só que, cara, o que você tem que entender é qual o conceito que está por cima desse padrão gráfico. Saca só. Esse padrão gráfico de triângulo baixista, o que ele está nos mostrando? Ele está nos mostrando, no Ethereum está até mais claro, ele está nos mostrando, cara, galera, é o seguinte, eu fiz fundo aqui, vocês compraram essa parada. Eu fiz fundo aqui novamente, vocês compraram essa parada. Eu fiz fundo aqui mais uma vez, vocês compraram essa parada. Eu vou fazer fundo aqui mais uma vez e vocês vão comprar essa parada. O que ele está mostrando para nós? Que cada vez mais eu vou comprar essa parada, tá diminuindo a demanda. Todo mundo que queria comprar essa parada já comprou essa parada e vai chegar uma hora que não vai ter mais comprador, porque a oferta ainda tá indo nesse fundo. Cara, eu tô vendendo essa parada e aí tem nego comprando, só que esse comprando, essa demanda, ela tá diminuindo. É claramente que está diminuindo a demanda. Por que está diminuindo a demanda? Porque a gente está tendo topos descendentes. O topo está ficando mais baixo do que o topo anterior. Isso mostra que a força de compra do mercado está diminuindo. Se a força de compra do mercado está diminuindo, qual que é a maior probabilidade? A maior probabilidade é de romper para baixo. Por isso que um triângulo baixista, onde você tem a força de compra diminuindo, tem maior probabilidade de romper para baixo, porque a gente está tendo uma demanda diminuindo com o passar do tempo. Então, entendendo o conceito desse padrão gráfico, a gente vê que Solana também está formando esse padrão gráfico de cara. A demanda está diminuindo, a demanda está diminuindo, a demanda está diminuindo. Isso é simplesmente uma contração da volatilidade. A gente sempre vai ter volatilidade, contração da volatilidade. Volatilidade, contração da volatilidade. Tanto para cima quanto para baixo. No evento da Luna Foundation, a gente teve muita volatilidade para baixo. É normal a gente ter contração da volatilidade. Por isso que a gente está nessa lateralização.
E essa contração da volatilidade vai fazer com que lá na frente venha volatilidade. Então, quando essa parada terminar de comprimir toda a volatilidade, eu acredito que a gente vai estourar para baixo e altcoins, por exemplo, Solana, a gente vai ter o Ethereum também rompendo para baixo, porque padrão gráfico baixista. Acredito que o Bitcoin vai romper para baixo. Se o Bitcoin vir buscar esse fundo aqui dos 25 mil dólares, a gente vai ver o Ethereum perdendo os 1.700 dólares. Onde que o Ethereum pode parar? Vamos ver aqui, ó. O Ethereum está nessa região, pode vir buscar aqui os 1.500 dólares. Então, BTC rompendo essa lateralidade aí, cara, Ethereum pode vir facilmente buscar aqui os 1.500 dólares. 1.500 é um número redondo e acaba batendo nessa região aqui. Então, o Ethereum pode vir buscar isso daí mais para frente. Solana, mesma coisa. Solana pode derreter aí. A gente está falando que ela está em 39 dólares. Solana perdendo os 39 aí, que vai ser junto com o BTC e o Ethereum caindo. Solana pode vir buscar os 20 dólares aqui. Então tem bastante espaço aí para queda. E por que eu ainda falo isso? Por que eu acredito mais ainda que a gente possa cair? Cara, a dominância do BTC, além do Ethereum, das altcoins, está formando esse padrão gráfico baixista. A dominância do BTC tá, cara, com uma bela de uma estrutura de alta. Rompeu esse topo aqui. Esse topo aqui. Rompeu essa região de topo aqui. Foi lá nesse topo. Viu como suporte. Tá voltando. Tá retestando essa região aqui que foi rompida para formar um pivô e romper isso daqui. Cara, se romper isso daqui, a gente vai ter uma próxima parada nesse topo. Fazendo um pivô aqui e rompendo esse topo aqui, isso significa que o mercado vai estar caindo muito. Porque saca só, se o BTC tá perdendo dominância para as altcoins começam a subir igual uma louca. E quando o BTC sobe, nesse momento, a gente ainda está com um pequeno senso de euforia. Nessa lateralização, a gente está vendo altcoins subindo 10%, 20%, 30%. Semana passada, a gente viu altcoins subindo 100%. Então, se o BTC fica dentro dessa lateralidade e dá uma animadinha, as altcoins vêm subindo. Como que a estrutura da dominância está de alta, eu acredito que o mercado está se preparando, o mercado está sentindo, se prevenindo de que vai vir mais queda aí pela frente, porque a dominância está aumentando e as pessoas, quando a gente tem esse cenário mais negativo, as pessoas tendem a correr para o ativo mais seguro. E tá tendo uma corrida pro Bitcoin, porque a dominância do Bitcoin tá aumentando. Então a gente tem essa corrida pro Bitcoin. Tendo essa corrida pro Bitcoin, mostra que as pessoas estão um pouco mais com medo do mercado. E acredito que isso daí possa ser também um sinal indicativo de que vem mais queda aí pela frente. Eu tô bem de olho no mercado. Tô preparado para tomar uma posição aqui para cima, mas tô mais preparado para ver o mercado derretendo aí nos próximos dias. Não acredito que a gente vai ter uma alta tão forte aí nos próximos dias. É o que eu falei, 5% de chance. Rompeu para cima, a gente pega o bonde e sai surfando o bonde. Não é porque eu acho que eu vou ficar fora do mercado, simplesmente olhando o mercado. Beleza? Então é isso. Dito isso daí, vamos ver. Até estou gravando hoje um pouco mais tarde para a gente ver como que vai abrir o mercado americano. Ó, se a gente der uma olhada, Dow Jones abriu com um gap de baixa aqui, veio para a ponta aqui desse... Vamos puxar aqui o gráfico de 1 hora, que fica mais visível. Ó, o mercado americano abriu no vermelho, né? Então abriu com gap de baixa aqui, chegou próximo dessa região aqui. Vamos ver como que o mercado vai se comportar no dia de hoje. Mas parece que o mercado está um pouco mais feio já. Vamos ver como que abriu o S&P também. S&P, mesma coisa, abriu com gap de baixa e tá dentro dessa região aqui, né? O mercado americano, ele tá
exatamente igual ao BTC. Está numa lateralidade infinita aqui. Na verdade, o S&P, no gráfico de 1 hora aqui, ó, se a gente pegar o S&P de futuros, eu comecei a enxergar que o S&P de futuros está formando esse triângulo também, que é um triângulo baixista. É o que eu falei. A força compradora, ela tá diminuindo cada vez mais. E essa parada tá concentrando para poder explodir para baixo. A maior probabilidade é de cair o mercado. Então, cara, vendo todos os cenários, vendo o mercado americano, vendo os ativos mais voláteis do mundo cripto, né? Vendo que eles estão começando a formar estrutura de baixa, que é esse triângulo baixista. O S&P está formando esse triângulo baixista. Eu prefiro me prevenir nesse período do que sair comprando. Por exemplo, eu vejo algumas pessoas falando em comprar agora porque já caiu bastante. Cara, sim, já caiu 60% do topo. O Bitcoin tem um altcoin que já caiu 90% do topo. Mas nunca se esqueça que pode cair mais 90%, pode cair 90% e 90%. Pode cair mais 60%, 60% Bitcoin. Então, não dá para achar que porque caiu, o mercado não vai cair mais. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é: você nunca pega a faca caindo. Se você pegar a faca caindo, você pode se cortar. Espera a faca cair para depois você pegar. O que eu quero dizer? O mercado está derretendo. Não tente entrar no mercado derretendo. Espera ele derreter e ele mostrar sinais de que ele parou de derreter. Aí você entra no mercado. Cara, não tenta acertar o olho da mosca. Não tenta acertar o preço mais baixo, o mínimo, o fundo do mercado, e não tenta acertar o topo do mercado. Você pode acertar a região. Por exemplo, eu saí do mercado em $52 mil. O mercado bateu quase 70, cara. Perdi oportunidade de vender a 70? Sim, perdi a oportunidade de vender a 70. Mas como que eu ia saber que a 70 era o topo do mercado? Se eu tava esperando $100 mil? Não dá para saber. Então, não acredito que é hora de sair comprando, porque acredito que a faca tá caindo. A faca ainda não parou de cair. Então, não vejo por que comprar esses ativos agora, porque a faca tá caindo. Beleza? Dito isso daí, vamos dar uma olhadinha. Ontem eu falei para vocês que a gente ia ver como que tava o Long Term Holder. Eu queria trazer para vocês esse gráfico aqui, ó, do Long Term Holder e do Short Term Holder. Isso daqui é um gráfico que mostra o percentual Long Term Holder Supply and Profit. Mostra o percentual da galera que está em lucro ainda ou em loss. E aqui a gente está dividido entre quem é vermelho são os Short Term Holders e em azul os Long Term Holders. O que é Long Term Holder e Short Term Holder? É simplesmente um rótulo que a Glassnode deu para quem tem mais de 150 dias, acho que são 150 dias, segurando o ativo, segurando o BTC. Então, quem comprou o BTC há 150 dias atrás e não movimentou esse BTC é considerado um Long Term Holder. Quem comprou de 150 dias para frente é considerado um Short Term Holder. Se eu não me engano, é 150 dias ou 100 e algumas coisas dias. Mas indifere. Então, o que isso mostra? Que quando as pessoas são Long Term Holders, elas têm menos tendência de vender o ativo. E Short Term Holders são as pessoas que estão mais na euforia. Então a gente vê o supply de Short Term Holder em lucro aumentando muito em topos de mercado. Então veja, Short Term Holder aumentou pra caramba, cara. Essa região vermelha aqui, ó, topos de mercado. Topo de mercado sempre aumenta o Short Term Holders. E fundo de mercado diminui os Short Term Holders e os Long Term Holders, eles fazem o inverso. Então, se você vê, eles começam a vender antes do topo do mercado e aí eles começam a acumular no fundo do mercado. Então, nos bear markets passados,
a gente teve esses caras esperando a faca cair. Depois que a faca caiu, bateu no chão e estabilizou, não tem mais perigo de se cortar, aí esses caras começam a acumular. O que a gente está passando no período de agora? Ó? Veja que no primeiro topo que tivemos desse ciclo, a gente teve os long term holders vendendo antes do topo. Depois que a faca caiu, eles começaram a acumular novamente. E aí o mercado subiu e tivemos o segundo all-time high. E aí de lá para cá, o que está acontecendo está caindo. Ou seja, nem os long-term holders estão comprando e acumulando nesse período, porque o supply deles está em loss. Enquanto o supply deles estiverem em loss, isso significa que os caras não estão comprando nessa região. Por exemplo, se esses caras tivessem comprado numa região... na verdade, se esses caras tivessem comprado na região de 28, eles seriam um short term holder. Então, esquece o que eu ia falar. Mas, isso daqui mostra que cara, tá caindo o supply desses caras. Aonde, geralmente, é fundo do supply desses caras? Aonde, historicamente, bateu fundo para nós? Em uma região de 40% dos long term holders em lucro. Então, a gente ainda está numa região de 55%. Acredito que o mercado pode cair mais, porque se a gente puxar, por exemplo, a gente vai ver que o NUPL é um gráfico que eu gosto muito e apresento para vocês todos os dias. A gente está numa região de fear ainda, onde a gente pode entrar em uma região de capitulação. Enquanto a gente não entrar enquanto a gente não fizer a capitulação no mercado, o mercado não vai subir novamente. A capitulação no mercado não é exatamente o que esse gráfico mostra. Esse gráfico ele tenta nos antecipar os movimentos de capitulação, mas não significa que porque ele não bateu, por exemplo, aqui, ó, a gente não bateu euforia, a gente chegou perto de euforia, mas a gente teve euforia no mercado, que foi o metaverso, que começou a sair, cara, um monte de metaverso novo, o Facebook falando sobre metaverso, as game coins, cara, a gente teve várias moedas do Play to Earn, dos jogos, né, e, NFT também, então a gente teve euforia, o sentimento de euforia. O sentimento de capitulação é quando tiver o despejo na rede. O que aconteceu com a Luna Foundation foi uma capitulação, porque foi um desespero no mercado, foi alguém que não precisava vender aquele ativo, teve que vender 80 mil bitcoins, então a Luna Foundation capitulou no mercado. Mas acredito que ainda tem muito espaço para ter mais capitulação no mercado, que são institucionais, são pessoas, são mais holders, acredito que ainda tem espaço para mais queda aí no mercado. Então possa ser que o que estejamos vendo nessa lateralidade seja mesmo uma distribuição para o preço cair mais, porque eu acredito que a gente não está tão longe assim do fundo do mercado. Acredito que o fundo do mercado vai ser ali entre os 20 e os 25 mil dólares. Não dá para saber exatamente qual que vai ser o preço. Mas não acredito que estejamos tão longe do fundo do mercado. Se a gente não está tão longe, por que eu não estou me posicionando agora? Porque eu não sei se ali é o fundo mesmo. Então, eu prefiro não comprar agora, por exemplo, ver o ativo bater nos 20, ver o ativo formando um fundo nos 20, ver o mercado capitulando nos 20 e eu reentrar nos 30, por exemplo. Posso reentrar atrasado no mercado, mas eu vou ter uma confirmação de que os 20 foi fundo. E não, vou entrar agora nos 30, sendo que ele vai bater 20, e se ele não parar nos 20? E se ele parar nos 15? Então, não sei. Então, preciso esperar com que o mercado mostre que capitulou. Quando houver a capitulação, significa que a gente não vai ter tanta força vendedora mais no mercado. E aí o mercado pode subir um pouco mais. Beleza? Vendo isso daí, a gente está com os futuros. Deixa eu só... Cadê?
vendo isso daí, a gente vê que em futuros a gente tem uma galera maior apostando em long. Quando a gente tem essas barras verdes, significa que os longers estão pagando a taxa de manutenção. Quando a gente tem longers pagando taxa de manutenção, significa que a gente tem mais longers do que short. Então, a gente tem uma grande galera apostando em long no mercado. Isso é um péssimo sinal. É um sinal de que quando pegar o stop dessa galera, que provavelmente o stop dessa galera vai estar na base desse canal aqui, ó. Quem tá em long no mercado tá simplesmente com stop abaixo dessa mínima aqui, ou abaixo dessa mínima aqui se o cara tiver mais poder aquisitivo. Mas acredito que a maioria vai estar abaixo dessa mínima aqui. Isso quer dizer que o mercado batendo nessa mínima aqui, ele vai pegar o stop de todo mundo e essa galera vai ser obrigada a vender no mercado. Então, essa alavancagem pode derrubar o mercado ainda mais. Beleza? Dito isso daí, ontem eu falei com vocês de minerador e é isso daí. Dos dados ontem eu queria mostrar isso daqui. Queria mostrar também o Profit Loss Realized. Veja que a gente continua tendo realização de prejuízo. É o que eu falo para vocês. Isso é super bom. Enquanto o mercado estiver realizando prejuízo, é sinais de que a gente está cada vez mais perto do fundo, porque a galera vai chegar uma hora que não vai ter mais prejuízo para ser realizado. Então a galera precisa realizar esse prejuízo, a gente precisa capitular para subir para o próximo bull market lá na frente, pegar o nosso novo ciclo de alta, beleza? S&P aqui querendo reverter nessa região aqui, vamos ver, enquanto continuar dentro desse triângulo, é tudo da mesma. Então, é isso, galera. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje, nessa quinta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 9 de junho. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like, porque eu tô aqui trazendo essa mensagem todos os dias, essa análise todos os dias para você. Beleza? Eu te vejo amanhã. Valeu e um forte abraço.